Quinta-feira importante no nosso Vasco da Gama. A contagem regressiva para o Clássico dos Milhões começa a partir de hoje. 3 dias faltam para a grande decisão. Sim, meu amigo torcedor, Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. Todo Vasco e Flamengo é clima de final. Hoje estará sendo aberta a venda para público geral. E é claro, a gente aqui neste Acorda Vascão irá trazer a você, torcedor vascaíno, informações importantes sobre esse jogo. Álvaro Pacheco, que fará sua estreia no domingo, já nesse jogo quente. É Clássico dos Milhões, meu amigo torcedor. E olha, Álvaro Pacheco vem com mudanças. A gente vai falar também aqui neste Acorda Vascão sobre informações importantes quanto à mudança de postura do Vasco da Gama nesse momento internamente. Informações até sobre uma possível saída de Lúcio Barbosa do cargo de CEO da SAF. Trazer também informações sobre a situação envolvendo, uma ida nesse momento dos conselheiros de oposição pedindo aí o acesso ao contrato da SAF e uma grande cobrança à publicação do balanço do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedrinho também falando sobre a situação do aporte do grupo norte-americano lá no mês de setembro. E aí, vai cair, não vai cair? A gente vai trazer tudo isso a vocês aqui agora neste Acorda Vascão. Vídeo importante, um vídeo com muitas novidades que, é claro, você que está aí do outro lado não poderá perder. Porém, torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te avisar. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia, e exatamente esse. Sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia e sai pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita novidade, um conteúdo muito bom sempre para você diariamente. E é claro, contamos muito mesmo com o seu apoio aí do outro lado. Se inscreva, inclusive até porque nesse momento estamos aí na luta, na meta de chegar aos 131 mil inscritos. A gente fez isso daqui, como estávamos para chegar a 130 mil, olha só. 130.907 inscritos. Tô gravando esse vídeo, vocês estão vendo o horário, 1h30 da manhã desta quinta-feira, na madrugada. Então a gente conta muito aí com a sua ajuda, conta muito com você que está aí do outro lado para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Então vem em massa agora e já se inscreva para a gente chegar ainda nesse Acorda Vascão aos 131 mil inscritos. Tá vendo como a gente faz tudo por você? A gente aqui na madruga gravando este primeiro vídeo do dia. Então, se inscreva, curta, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, contamos muito com cada um. Show de bola, Vascão? Vambora então, Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, falando com vocês sobre o que aconteceu ontem. Sim, sobre o que aconteceu ontem à noite, inclusive, e nem sequer aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas em território norte-americano, porque teve cria entrando em campo. E quando tem cria entrando em campo, o torcedor vascaíno faz questão de dar uma olhada. Ontem o Los Angeles Galaxy enfrentou a equipe do FC Dallas pela campeonato norte-americano, a Major League Soccer, a MLS. Uma partida que, é claro, o nosso cria Gabriel Peck esteve presente. Hoje o Los Angeles Galaxy é o segundo colocado da Conferência Oeste da MLS, está aí com 28 pontos conquistados, e o Gabriel Peck é um dos grandes responsáveis por essa boa temporada do Los Angeles Galaxy. Hoje, o Peck está arrumando para ter a melhor temporada da carreira. O Peck, com 14 partidas, ou melhor, 15 partidas completas ontem, ele chegou aí exatamente à marca dos seus 15 jogos, 6 assistências e 10 gols marcados. O Peck, com mais assistência dada, ele chega ao recorde de assistências em uma temporada durante toda a sua carreira profissional. Seu melhor número havia sido no ano passado, com 5 assistências e 50 jogos com a camisa do Vasco da Gama, e já conseguiu superar esse número apenas na sua primeira temporada no futebol norte-americano. Com relação ao número de gols, que ainda está longe, mas pela bola que o Peck vem jogando, meu amigo torcedor, sinceramente, eu acho que vai passar isso
facilmente. O PEC hoje tem 4 gols em 15 jogos e na última temporada foram 14 gols em 50 partidas. Então apenas mais 10 golzinhos de Gabriel Peck, ele já consegue superar os números lá aqui. Inclusive ontem, o Peck chegou até a perder um pênalti, poderia ter uns números muito bons, né? Com a camisa do Los Angeles Galaxy na noite de ontem, mas acabou não sendo assim. E por que eu tô falando aqui com vocês? Porque é chato, né? É chato a gente ver o Gabriel Peck vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe como o Peck seria uma peça importante para esse setor ofensivo do Vasco da Gama, para esse setor defensivo do Vasco. A gente realmente viu que reclamava de barriga cheia tendo o Gabriel Peck na ponta direita do elenco do Vasco. O Peck era, meu amigo torcedor, isso se prova principalmente após a ausência dele, um dos melhores pontas do futebol brasileiro. E o vascaíno desvalorizou. Você desvalorizou, eu desvalorizei, todos nós desvalorizamos. Foi uma parte da torcida do Vasco que nunca criticou o Gabriel Peck e uma parte assim mínima. 1%, 2% no máximo. Todo vascaíno criticava as atuações do Peck e hoje mostra-se mais do que nunca como seria fundamental a gente ter um Peck dentro do elenco. Imagina um quarteto ofensivo formado por Peck, Payet, Coutinho e Verratti. Seria outra coisa, seria outro nível. E infelizmente hoje fica essa grande lacuna e o Peck se destaca, né, em território norte-americano. Pior de tudo é saber que, querendo ou não querendo, meu amigo torcedor, foi uma venda barata. Los Angeles Galaxy pagou em torno aí de 40 milhões de reais pelo Cria e o Vasco pagou 30 pelo Adson. Então assim, é duro de engolir, é duro de ver o nosso Cria brilhando em território norte-americano. Mas agora, meu amigo torcedor, é com isso, é dessa forma que o Vasco vai ter que seguir. E vai ter esse grande desafio agora pela 7ª rodada, né, de Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. O Vasco tem esse jogo decisivo, esse jogo importantíssimo, aliás, contra a equipe do Flamengo, 8ª rodada, né, que é contra a equipe do Palmeiras. Então, assim, um jogo ímpar para o Vasco da Gama, um jogo que é realmente uma final à parte. A gente que foi criado na geração de Eurico Miranda, e eu falo isso porque não peguei, é claro, os tempos áureos do Vasco, de Vasco-Flamengo, de Clássico dos Milhões do Maracanã, na década de 80, 90, mas eu consegui pegar ainda uma parte do Eurico em meados ali dos anos 2015 até 2018, um Eurico mais velho, com uma idade mais avançada, mas um Eurico que ainda tinha aquele desejo, tinha aquela ambição de ganhar Vasco e Flamengo. E a gente viu que com o Eurico Miranda era realmente um jogo à parte para o Vasco. E contra o Flamengo, meu amigo torcedor, o Vasco vencia. A gente viu um Vasco sob o comando de Eurico Miranda vencer um Flamengo em Manaus, quando o Wallace fez questão de botar aquela bandeira no meio do campo. A gente viu um Vasco da Gama vencer o Flamengo nas quartas de final de uma Copa do Brasil, com Rafael Silva, né, matador de urubu, dentro do Maracanã lotado. Então a gente viu um Nenê destruindo o nosso maior rival, então a gente viu um Vasco assim, ser um Vasco da Gama contra o nosso maior rival, e é esse sentimento que a gente espera que esteja dentro das 4 linhas também nesse próximo domingo. O Álvaro Pacheco vem treinando a equipe, informações inclusive que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, pelas últimas notícias, é que o Álvaro Pacheco vai voltar com o sistema de 3 zagueiros para enfrentar a equipe do Flamengo, com uma grande mudança no sistema defensivo. O João Vitor, que vinha sendo lateral direito nas últimas partidas sob o comando de Rafael Paiva, deve retornar à zaga e formar essa trinca de zagueiros ao lado de Léo e do Maicon. Então o Vasco deve ter Maicon, Léo e João Vitor, o Maicon como back central, o João Vitor aberto pelo lado direito e o Léo aberto pelo lado esquerdo, e devemos ter 2 pontas alas assim, né, Puma num lado e Lucas Piton no outro. Sobre a questão do meio campo, é realmente a grande dúvida. Qual será a trinca de meio campo e quem será a dupla de ataque? A expectativa é que David e Verratti continuem formando essa dupla de ataque e tem uma trinca de meio campo composta por Esforça, Payet e Galdamez, ou talvez o Gumora, depende do que o português vai querer. Teremos hoje, quinta-feira, um treino, sexta-feira mais um dia de treino e depois sábado para fechar o terceiro e último dia de treino antes de enfrentar o Flamengo pelo esse Clássico dos Milhões que promete muito. Então assim, é realmente uma contagem regressiva, e um jogo que arrepia qualquer torcedor Cruz Maltini. A CBF ontem, inclusive, deu alguns detalhes sobre as próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. O Vasco irá enfrentar o Flamengo nesse próximo domingo, às 4 horas da tarde. Depois do Flamengo, o Vasco tem uma partida que seria contra a equipe do Juventude. Até o momento, esse jogo está adiado. Ainda não se sabe se vai acontecer essa partida entre Vasco da Gama e Juventude em algum outro campo.
longe do Rio Grande do Sul. A expectativa é que esse jogo pudesse ter uma mudança de mando, né? No caso, viesse a acontecer aqui no Rio de Janeiro, com o mando do Vasco no primeiro turno, e no segundo turno o mando fosse do Juventude, mas ainda não está nada confirmado sobre isso. E após enfrentar o Flamengo no dia 12, o Vasco tem um compromisso no dia 13, na quinta-feira, sem ser da próxima semana, lá da outra, 13 de junho, contra o Palmeiras, às 9h30 da noite, em São Paulo. E ontem a CBF detalhou as partidas da 10ª a 15ª rodada. São esses jogos: Juventude e Vasco da Gama no dia 19, falei besteira, né? O jogo realmente foi adiado, passou para o dia 19 de junho, contra a equipe de Juventude, Caxias do Sul, no caso, às 8 horas da noite de uma quarta-feira. Então, Vasco enfrenta o Palmeiras dia 13 e depois enfrenta o Juventude no dia 19. Enfrentará a equipe do São Paulo no dia 22 de junho, num sábado, às 9 horas da noite, em São Januário. Enfrentará a equipe do Bahia numa quarta-feira, dia 26 de junho, às 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro no dia 29 de junho para enfrentar a equipe do Botafogo no sábado, em São Januário. Enfrentará no dia 3 de julho a equipe do Fortaleza, também em São Januário, no nosso Caldeirão. E no dia 8 de julho enfrentará a equipe do Internacional no Beira-Rio, muito provavelmente, dependendo aí, é claro, das condições do gramado. A expectativa é que essa partida contra a equipe do Internacional seja a última partida do Vasco da Gama sem a presença de Felipe Coutinho. A janela de transferência do futebol brasileiro estará sendo aberta no dia 10 de julho e o Vasco enfrenta o Internacional exatamente no dia 8 de julho. Então, ou seja, o Vasco enfrenta o Inter numa segunda-feira, dia 8, e no dia 10 a janela se abre, que será numa quarta. Então a expectativa é que a partir desta quarta-feira o Vasco possa ter Felipe Coutinho à sua disposição para a 16ª rodada de Brasileirão. Então realmente é algo muito legal, o torcedor vascaíno ficar de olho quando já poderemos ter Felipe Coutinho à disposição do técnico Álvaro Pacheco. E quando o Felipe Coutinho não chega, a gente tem informações a trazer aqui a vocês sobre bastidores, né? Porque, querendo ou não querendo, o Coutinho tem sido um fator tão determinante para o dia a dia do vascaíno, que nesse momento o Felipe Coutinho uniu algo que era assim, impossível de ser unido, né? Algo que era impossível de ver-se junto, que era a associação, o modelo associativo e a Vasco da Gama SAF. E hoje, de fato, Pedro Martins e Pedrinho conversam para tratar de mercado e para tratar de como será a chegada de Felipe Coutinho. Lúcio Barbosa está mais em off nas conversas, inclusive surgiu um grande boato nesses últimos dias sobre a possibilidade de uma demissão de Lúcio Barbosa, um boato interno de que o CEO pudesse vir a perder, né, o seu cargo dentro do Vasco da Gama, mas as informações internamente, dadas inclusive pelo canal Atenção Vascaínos, é que Lúcio, mesmo seguindo trabalhando normal, ele, é claro, corre o risco de ser demitido. Até porque, se o clima entre Lúcio Barbosa e Pedrinho não é um clima legal, hoje Lúcio é um funcionário do Pedrinho. Então, assim, fica realmente essa dúvida. Será que o Lúcio Barbosa vai permanecer? Será que o Lúcio Barbosa vai ter peito para seguir no Vasco da Gama? Hoje ele está sobre as ordens do Pedrinho. E se Pedrinho quiser demiti-lo, o torcedor vascaíno, Pedrinho irá demiti-lo do Vasco da Gama. Mas até o momento segue, não apareceu na CBF, que eu achei muito estranho. Sexta-feira, amanhã, Pedro Martins e Álvaro Pacheco estarão dando uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. A gente também vai ficar atento, vai ficar ligado como está aí, né, a postura de Lúcio Barbosa dentro do CT e realmente entender o que está acontecendo. E exatamente sobre essa questão de 777 Partners, Vasco da Gama SAF, a associação que segue sendo uma grande dúvida, o Pedrinho ontem ele deu uma entrevista ali após tudo o que aconteceu, né, da segunda audiência pública na Barra da Tijuca, para tratar do potencial construtivo para a reforma de São Januário, e o Pedrinho falou exatamente sobre esse aporte que deveria cair no Vasco da Gama agora no mês de setembro. Lembrando, de forma contratual, o grupo norte-americano deveria fazer um aporte agora, neste próximo mês, no valor de 270 milhões de reais. Até o momento, a informação é que o aporte não vai cair. E o Pedrinho confirmou exatamente isso. O Pedrinho deixou bem claro que, a princípio, com a liminar que faz com que o futebol tenha aí o seu controle nas mãos da associação, o aporte não vai acontecer. O jurídico, o próprio Pedrinho, disse que poderia falar melhor sobre isso, mas com a liminar não existe a possibilidade do aporte. E ele deixa bem claro que o aporte não influenciaria em contratações, nem sequer na estrutura do CT.
Se o aporte acontecer, seria para sanar as dívidas que o próprio clube fez. O impacto não seria o que as pessoas esperavam, e realmente é o que já vem acontecendo nesses últimos anos. A gente vê um aporte que chega após a janela, é um aporte que não é investido na janela, mas para sanar as dívidas feitas dentro do Vasco da Gama. Inclusive, o Pedrinho ele até respondeu situações internas sobre questões de venda da Vasco da Gama e busca por recursos. Pedrinho, na semana passada, ele foi até São Paulo. Coutinho desembarcou em São Paulo na sexta-feira de manhã e o Pedrinho foi para São Paulo exatamente nesse mesmo período. Inclusive o vascaíno, né, que ficou muito empolgado com a chegada de Felipe Coutinho na semana passada, ficou ainda mais empolgado com a possibilidade de Pedrinho estar indo para São Paulo para ter essa primeira troca, né, com o cria das categorias de base do Vasco da Gama. Mas Pedrinho revelou ontem nesse papo logo após a segunda audiência pública que o objetivo para ir a São Paulo é conversar com investidores, conversar com também algumas possibilidades de patrocínios e principalmente, por principal objetivo, aumentar a receita do Vasco da Gama. Pedrinho diz isso, abre aspas, nós temos um sócio, respeitamos muito isso, estamos entendendo o cenário jurídico e nos preparando para todas as situações. O Vasco precisa de receitas e de investimentos, seja de patrocínio, do retorno dos sócios, de um próximo investidor, a gente tem que conversar com o mercado para estruturar a casa. E ele até, ao ser perguntado, né, sobre a saída a São Paulo, até durante a pergunta ele foi questionado se foi para conversar com alguém da Crefisa, ele responde, a minha ida para São Paulo é comum, vou para lá há muito tempo, conversar com investidores, possibilidade de patrocínios, para aumentar a receita do Vasco, espero organizar o Vasco para não sofrer financeiramente e esportivamente. Então assim, querendo ou não querendo, né, o Pedrini não responde se foi para ir conversar com a Crefisa ou não. Deixa essa grande interrogação na cabeça do torcedor vascaíno. Certo é, ele foi para São Paulo e hoje o Vasco da Gama avança pelo patrocínio com a R10 Score. Se teve a ver a saída a São Paulo para esse patrocínio saindo, não sabemos. O que realmente temos de convicção é que Pedrinho está muito afim de fazer algo pelo Vasco, está muito afim de mudar o patamar do Vasco da Gama esportivamente no futebol brasileiro. É legal de ver isso, é legal de ver esse comprometimento, é legal de ver essa vantagem, né, de Pedrinho com relação ao nosso Cruz Maltino. O que você acha, torcedor? Deixa clara a sua opinião, né, aí nos comentários. Ele que agora é o presidente do Vasco da Gama e, querendo ou não, tem por objetivo fazer história. Então, aqui com os amigos lá da BTB Esportes, a gente faz questão de trazer as palavras ditas por Pedrinho ontem exatamente sobre essa questão da busca de recursos, ida até São Paulo, aporte de setembro. Pedrinho ontem, após essa audiência pública, trouxe detalhes sobre o futuro do nosso Vasco da Gama. Interessados na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio e nós respeitamos muito isso. Obviamente que a gente vai entendendo o cenário jurídico e nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje, né? A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, né? Com alguns fundos, com possibilidades de patrocínio, obviamente, para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente, nesse mês, um patrocínio master. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente nem esportivamente nessa temporada. Ele está esperando um aporte, então, de setembro? Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte... A gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Torcedor vascaíno, então, palavras importantes, Pedrinho, sendo colocadas aí à mesa você neste Acorda Vascaíno. Para fechar o vídeo, trazer uma informação que a gente vem comentando a vocês, inclusive a gente chegou a colocar um vídeo que deu até bastante visualização, ou seja, é um assunto que você, torcedor vascaíno, está querendo de fato ouvir, que é essa tal da CPI
do Vasco da Gama, né? O grupo norte-americano sendo investigado internamente. Conselheiros da oposição, inclusive, protocolaram terça-feira, no último dia 28 agora de maio, protocolaram um pedido para terem acesso ao contrato da SAF e também nesse pedido há aí um desejo de explicações da venda do futebol do clube ao grupo norte-americano. Além disso, cobram também a publicação do balanço e informações dos atos praticados pela diretoria administrativa até o momento. Tá aparecendo aí em nota vocês os parágrafos, né? Parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, a gente quer ler ali a partir do 6º parágrafo, que diz assim, ó, vamos lá. Abre aspas. Essa situação, aliás, é agravada pela injustificável ausência da publicação das demonstrações financeiras do ano de 2023, em flagrante e grave descumprimento que preconiza a legislação da regência. As demonstrações financeiras do clube são igualmente essenciais para a correta avaliação do cenário que o CRVG e sua SAF enfrentam, notadamente quando se revelou recentemente a existência de contingência passiva relevante, fala-se cerca de 200 milhões de reais, sob a exclusividade e responsabilidade do CRVG, que pode levar à diluição de sua participação na empresa que administra o futebol. E o parágrafo 7. O cenário em questão é mesmo de justificada apreensão, em especial quando a inicial da mencionada ação judicial traz fatos preocupantes em relação a todas as etapas da operação societária que constituiu e alienou a SAF do Grupo 777 Partners, que demonstra problemas sérios em curto prazo de tempo, os quais a princípio deveriam ter sido apurados pela due diligence, realizada pelo CRVG lá quando foi se organizada a venda do Vasco, né? E segue o parágrafo 8 e a gente vai ler o primeiro artigo aqui. Assim, no exercício dos direitos e deveres estatutários e buscando oportunizar que a atual gestão do clube corrija a rota quanto à falta de institucionalidade e de transparência com os poderes constituídos, bem como quanto à ausência de providências necessárias e que há muito deveriam estar sendo promovidas, os subscritores do apresente solicitam. Sejam adotadas as providências para apresentação ao Conselho Deliberativo, CB, de todos os instrumentos contratuais e pré-contratuais relativos à operação societária que constituiu a SAF e alienou seu controle acionário, em especial do diligence, o acordo de acionistas e contrato de investimento, tomando cautelas de estilo para proteger a confidencialidade, se necessário, a despeito da sua oponibilidade interna corpórea. Então, assim, realmente a oposição hoje exige essa abertura do contrato para entender se houve alguma coisa acontecendo nesse processo de venda. A ver, muita água, e eu não tenho dúvida, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, feriadão, e já estaremos, é claro, de volta com o nosso Fala Gigante. Se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.